Desde então, até o dia em que conheci Francesco, nunca mais acreditei ser bonita, e de fato, até mesmo no Abruzzo, enquanto as outras moças da minha idade eram assediadas, cortejadas, eu era considerada por todos um ser extravagante, sem sexo nem idade. Somente tio Alfredo, quando me olhava, parecia me achar interessante. Contudo, em seus olhos eu sempre descobria um traço de ironia condescendente. De fato, ele parecia saber de algum delito meu e me manter sob seu controle, mesmo me concedendo a liberdade. Como você representa bem, me dizia com os olhos. Fumava calado, me seguindo enquanto eu tirava a mesa, costurava ou me ocupava com a rotina da casa. Eu te conheço pelo que você é, dizia sua mirada. Eu ficava tentada a me virar bruscamente e enfrentá-lo. Pois bem, fale, o que você quer? Abra o jogo. Não conseguia manter uma atitude tranquila enquanto tio Alfredo me observava. Sua presença toldava tudo. Parecia que ele me reprovava por enganar meus parentes, me disfarçando de moça honesta. Eu sou honesta. Gostaria de lhe responder. Em vez disso, silenciando, aceitava sua cumplicidade. Da companhia da esposa e da cunhada, tio Alfredo parecia já estar cansado. À noite, preferia descer à cozinha e ali bebericar uma taça de vinho em pé, brincando com as empregadas. Fazia algum tempo que demonstrava interesse por mim. Me incitava com algum xiste medíocre. Tia Violante o deixava agir, tratando-o como um menininho que se compraz com um novo capricho. Contudo, vigiava até que ponto o capricho chegava. Não, me acenou com a cabeça numa noite em que ele me convidou para acompanhá-lo à colina a fim de vermos o eclipse lunar. O mesmo fez tia Sofia quando o ouviu, certa vez, me pedir um pouco de vinho, e eu não perguntava o motivo daquelas interdições. Ele era o único a falar de minha mãe. Era bonitinha, dizia. Ia tomar banho no rio porque sofria com calor. Era bonitinha. Enquanto isso, me olhava, e sob seu olhar minhas roupas se tornavam transparentes e minha pessoa abjeta ordinária. Eu não podia suportar a ideia de que minha mãe também tivesse sido observada por ele daquela forma. Fechava os olhos tentando esquecer que ambas éramos mulheres e que muitas coisas nos ligavam, inclusive as experiências sórdidas e repugnantes que toda mulher silencia à outra. Venha cá, parecia-me dizer tio Alfredo. Venha cá, eu sei que você pensa em certas coisas. Eu o desprezava. Ele era um covarde. Seu atrevimento, ostentando no pacto círculo familiar, mostrava à Tama que uma possibilidade natural. Desliguem o rádio, dizia pálido e raivoso quando escutávamos estações estrangeiras. Desliguem, não quero me aborrecer. Parecia que era justamente sua covardia que o impelia para mim, confiando em todas as pequenas covardias que existem em todo ser humano, que também existiam em mim, contra as quais eu lutava. Vovó nunca escutava tio Alfredo quando ele falava. Certa vez, ela me chamou para perto de si com um gesto e disse: Tranque seu quarto com chave à noite. Tia Violante estava ali e tia Sofia também ouviu. Não perguntaram o motivo e eu queria perguntar, esperando que respondessem. Existem ladrões no campo, ladrões de galinhas. Você poderia levar um susto. Mas ninguém me disse nada. À noite, girando a chave na fechadura, minhas mãos tremiam de vergonha. Dediquei-me com todo afinco ao estudo. Ficava muitas horas à escrivaninha até sentir os olhos cansados, vermelhos, as costas doloridas. Dizia a mim mesma que era preciso fortalecer a mente a qualquer custo, ampliar meus conhecimentos. Sempre pedia novos livros a tio Rodolfo, ou então dinheiro para comprar cadernos. Escrevia frequentemente a Roma, que mantinha em contato com amigos, as escolas e tudo mais. Informava-os sobre o progresso dos meus estudos, das minhas leituras, decidida a me restringir ao círculo dos meus interesses prediletos. Muitas vezes, as cartas de Fúvia mencionavam o propósito que meu pai nutria de se mudar para uma nova casa. De início, acreditei que, nos aposentos sombrios da Via Paulo Emílio, a lembrança de minha mãe não lhe desse paz. Talvez ele a ouvisse tocar piano, suplicar-lhe insistentemente que a deixasse ir. Sista a procurava por toda parte e me escrevia Fúvia. Sentava-se no escuro, na cozinha, e a chamava. Senhora. Certa noite, entrara na casa da selante, pálida e atordoada. Escutei na escada os passos da senhora que subia para o apartamento deles. Dissera.
Eu, ao contrário, já não sofria pelo desaparecimento de minha mãe. Tinha certeza de que ela dedicadamente confiara sua memória ao compromisso da minha vida de mulher. De fato, o motivo e o modo de sua morte me levavam a uma grande responsabilidade. Eu não poderia me aviltar sem aviltá-la. Se falasse dessas coisas com tia Violante, eu tinha certeza de que ela me compreenderia. Talvez para que falássemos do assunto, ela com frequência subia ao meu quarto e me fazia companhia enquanto eu estudava. Lia os títulos dos meus livros e depois me fitava perplexa. Não creio que seja bom saber tantas coisas, dizia. Acho que quanto mais coisas se escondem, mais difícil é viver. Tia Violante era muito bonita, apesar da sua aparência melancólica, uma expressão de mulher enlutada. Não raro, ela repetia que quando jovem pintava as unhas, as quais eram longas e ebauladas como amêndoas. Ao anoitecer, abríamos a janela e observávamos as árvores em flor, os prados verdes. Eu começava a compreender que há uma janela na vida de toda mulher. O primeiro indício de abril, tia Violante dissera a meia voz com despeito. Agora sentimos falta até mesmo da primavera. Olhei para ela e sua perturbação me contagiou. No céu azul convidativo, no mole abandono da terra, em toda parte eu podia vislumbrar uma ameaça insidiosa à minha paz. Tia Violante, disse baixinho, minha idade é muito difícil. Eu queria que ela me tranquilizasse, como talvez mamãe faria. Em vez disso, respondeu séria. Eu sei, mas você é muito forte. Em você não se poderia reconhecer a moça que eu fui. Quando eu era jovem, me parecia tão... É ridículo. Diga. Parecia-me ser feita de vidro. Qualquer bobagem me magoava, me fazia chorar. Bastava a chuva ou uma expressão da minha mãe. Não se podia conversar com ela porque nos impunha sujeição. Devíamos viver todas apertadas no espartilho. Vocês têm sorte por ter sido abolido esse uso do espartilho. Então, meu único passatempo era esmagar as flores entre as páginas dos livros. Às vezes, eu as copiava em aquarela. Era cansativo conviver com Sofia, que tinha um temperamento arrogante, duro, e me condenava sempre, sem misericórdia. A tia Sofia? Perguntei com espanto. Sim, agora está mudada, está muito mudada. Aconteceram muitas coisas em 20 anos. Está mudada, pobre Sofia. Houve uma pausa constrangedora e depois ela continuou. Sim, sua idade é inquieta, mas breve. Depois vem uma idade muito difícil. A cada dia se espera que tenha acabado, e, no entanto, é inauserível. Esta terrível meia-idade. Você é forte, felizmente. Eu sou muito religiosa e tenho Giuliano. Quando Giuliano se casar, terei netos. Penso sempre no nascimento dos filhos dele. Estarei então muito ocupada. As crianças choram à noite. Eu gosto de me levantar à noite, de acalentar as crianças. Mas não é justo que uma mulher as acalente toda a noite, que as faça crescer, cuide delas e as instrua, e depois vem a guerra. Dizem que haverá guerra, dentro em pouco. A mim parece impossível. Existem filhos demais na Itália para que se possa realmente fazer a guerra. Você acha que eu conseguiria esconder Giuliano? Temo que deverei sofrer também essa experiência. E depois ficarei velha. Enfim, velha. A repetição dessa palavra se difundia nela uma paz estupenda. Cada músculo do seu rosto se distendia, a pele era uma pedra polida. Ai, fez a tia, num longo suspiro de alívio. Eu também terei direito à minha velhice. Gostaria de engordar. Aliás, não creio que esteja muito longe. Tenho 42 anos. Não parece, observei. Não importa, já estou muito à frente. Tenho direito a envelhecer. Repetiu com um leve ressentimento. Sofia é muito mais nova que eu. Do alto, avistávamos tia Sofia se movendo no amplo espaço do terreiro. Dava ordens a alguns trabalhadores braçais. Precisa, séria, se concentrava em sua tarefa, a que aderia totalmente, mas sem convicção. Pela primeira vez me dei conta de que ela era esbelta e tinha quadris roliços, gestos harmoniosos. Devia ter 39 anos, a idade da minha mãe quando trocaram no concerto e a idade de Lídia quando saía com o chapéu preto para ir encontrar o capitão. Ela é jovem, falei. Sim,
disse tia Violante. Fez uma pausa e acrescentou: ela também vai envelhecer. Fitava-a com intensidade raivosa. Até mesmo a chamou. Sofia, pelo prazer de vê-la se voltar, de fazê-la obedecer. Tia Sofia logo voltou a baixar a cabeça e recomeçou a trabalhar. Está muito mudada, pobre Sofia, dissera tia Violante. Certa vez, Adele mencionara um rancor entre as irmãs e sobre tia Violante dissera: é ciumenta. Recordei de repente o tom com que tio Alfredo chamava Sofia, a docilidade que ela demonstrava ao servi-lo, primeiro dirigindo um rápido olhar à irmã, como que para obter o seu consentimento. Não haviam ambas me sugerindo de maneira resoluta, tendo os olhos a mesma expressão consciente. Ela também vai envelhecer, pobre Sofia, disse tia Violante, se reclinando no espaldar como se abandonasse uma luta. Envelheceremos todas, graças a Deus. Àquela altura, quase toda noite, amigos e parentes vinham ouvir o rádio, porque se dizia que a guerra estava próxima. Nós nos sentávamos em torno do aparelho, esperando que a costumeira voz arrogante começasse a falar. Agora falava sempre da impaciência que todos tínhamos de participar da guerra. Embora vivesse num círculo restrito, eu duvidava fortemente que isso fosse verdade, já que nenhum de nós sentia ódio por aqueles que deveríamos atacar, nem amizade sincera por aqueles com quem deveríamos combater. Na realidade, todos eles nos eram igualmente indiferentes. E eu sentia que aquela indiferença era nossa culpa. Às vezes, parecia impossível que algo de novo estivesse realmente para acontecer. Os dias eram iguais àqueles que os haviam precedido, e bastava não ligar o rádio para ignorar tudo, desfrutar da natureza e da vida cotidiana. Eu lembrava da minha infância, recordava o que minha mãe me dissera sobre a guerra, o horror de rave, e sentira desde criança por tudo aquilo. Ela me explicara, inclusive, o que significava objetor de consciência. Essas coisas, contudo, se figuravam adequadas à rave, à mamãe, ao mundo extraordinário deles, que parecia estar para sempre vedado a mim e aos meus contemporâneos. Cláudia, em suas cartas, se referia frequentemente à possibilidade de uma guerra. Espantava-me que até ele, tão pensativo e reflexivo, aceitasse essa desgraça ao modo de um fenômeno meteorológico, uma precipitação atmosférica. Eu queria vê-la antes de partir, escrevia. Tampouco se afligia por mim, por aquilo que poderia me acontecer. Pensava, talvez, que éramos ambos responsáveis por essa catástrofe e deveríamos pagar por ela juntos. Aliás, sua atitude me convencia de que minha responsabilidade era equivalente à dele, e a de todas as mulheres equivalente à de todos os homens. Comecei a lamentar não ter jamais sentido nenhum interesse pela política e ser obrigada, pela minha ignorância, a me valer das afirmações alheias. Até então, embora me empolgasse facilmente com qualquer assunto, os problemas políticos haviam me entediado. E, assim que percebi em mim confusamente a presença dessas curiosidades, logo compreendi que eram coisas a manter ocultas, como a presença de Alessandro. Por isso queria ignorá-las, me contentando em participar das conclusões que a voz do rádio nos fornecia. Mas não podia deixar de constatar que era uma voz antipática, a qual usava tons e palavras diferentes daqueles que durante toda a minha vida eu aprendera a amar. Era uma reação instintiva. E então, na sequência dessa reação instintiva, eu tentava ao menos imaginar a dor que sentiria ao ver o país invadido por exércitos estrangeiros, por tropas que falavam uma língua diferente da nossa. Sei que poderá parecer uma heresia, até mesmo um sacrilégio, mas essa hipótese me deixava, recordo, de todo indiferente. Rebelava-me só ante a ideia da desordem que aqueles homens armados trariam ao lugarejo onde eu vivia. Me aborrecia imaginar o barulho dos passos deles no terreiro, sabendo que faria qualquer coisa para impedir, a ele e a nós, um ato de violência. Tentava me afeiçoar sobretudo ao nome Itália. Repetia-o internamente com afeto, até me enternecer com a lembrança de certas páginas lidas na escola. Então, no impulso comovido, eu saía descoberto. É a Itália, pensava, olhando as pistas brancas das ruas pelas quais nossa gente passava. Mulheres que carregavam jarras na cabeça,
camponeses com fardos de palha, rapazes descalços. Gente nossa, eu pensava, e sentia por eles um impulso de afeto, uma ternura suscitada não tanto por sua condição de gente pobre ocupada em trabalhar, quanto pela de gente empenhada em viver. Esforçava-me por imaginar o que eu sentiria se os camponeses que capinavam ali perto fossem estrangeiros em vez de italianos. Não experimentava nenhuma rebeldia, nenhuma hostilidade, mas sim o desejo de falar todas as línguas, de me entender com todos os povos. Muitas vezes, de manhã, no céu que encimava as montanhas, surgia um zumbido e esquadrilhas de aviões reluzentes, metálicos. Aquele zumbido penetrava nos meus ouvidos como uma broca. Aquele zumbido, sim, me era insuportável pela determinação precisa que expressava. Atravessavam o ar azul, rápidos, decididos, e inevitavelmente à sua passagem todos os passarinhos fugiam. O sol se refletia com um lampejo maldoso em suas asas abertas, a paz do campo era maculada. No vale fechado, o fragor dos motores arrancava um eco das encostas das montanhas sonolentas. A terra se sacudia, as árvores estremeciam, a água do rio se encrespava num arrepio. E, fragmentando os raios do sol, os aviões lançavam sobre a terra uma sombra fria, como fazem as nuvens que precedem o temporal. Aquelas sombras passavam por cima de mim, uma após a outra, me provocando calafrios. O zumbido eliminava da minha mente qualquer imagem, de meus ouvidos qualquer palavra. Nas asas dos aviões vinham pintadas em círculo as três cores da bandeira italiana e eu as odiava. Os grandes círculos passavam ameaçadores, alternando sobre mim o calor do sol e a sombra fria. Eu sentia medo. Até então, jamais conhecera o medo, e isso me enchia de vergonha e desgosto. Certa noite, em meio às outras pessoas, veio um rapaz vestido de preto e eu logo entendi que era aquele que vovó me destinara para marido. Levante-se daí, Giuliano, disse ela, a fim de que o rapaz pudesse se sentar ao meu lado. Quando ele se sentou, vovó o avaliou com uma longa mirada. Em seguida correu sobre mim o olhar, se empenhando em me considerar objetivamente, e seu rosto mostrou uma expressão satisfeita. Quer mais uma fruta? Me ofereceu tio Rodolfo. Um pouco de vinho? Compreendi que, com aquelas palavras, ele tentava romper a incerteza gélida que nos envolvia. Queria me induzir a pensar que aquela era uma noite como as outras e que eu, em sua opinião, continuava a mesma, uma jovem que ele tinha o dever de proteger. Fitei-o nos olhos, num doce impulso de agradecimento. Voltou-me à lembrança a história que me fora contada sobre o seu longo amor. Era uma mulher casada, me dissera Adele. Encontravam-se de madrugada. Ela saía de casa, cautelosa, e o esperava no fundo do jardim, o rosto coberto por um encharpe de tule. Ao observá-lo naquela noite, me pareceu fácil compreender como era possível esperá-lo ansiosamente a cada noite. Sem dúvida, ela se lançava de imediato naqueles braços, em seu peito largo. Desejei estar no lugar daquela Emília que o amara tanto. Emília, em nome gracioso. Estou apaixonada por ele, pensei com um arrepio de horror. Era o irmão do meu pai, 30 anos mais velho que eu. No entanto, senti que apenas nele eu poderia confiar. Ficaria feliz por ir ao seu encontro, como Emília, por me dar de presente a ele. Recordei num instante o modo como ele me olhava quando eu entrava no seu gabinete. Como você caminha bem, Alessandra, me dissera um dia. Eu enrubescera, mas gira para mudar de assunto e ele logo concordara em fazê-lo. Nós nos fitávamos nos olhos, para além do espaço branco da toalha. Estávamos sós, numa solidão religiosa. Então ficou claro para mim que ele me amava. Eu também o amava por um instante, desesperadamente. Foi um dos momentos de mais intenso amor da minha vida. O parentesco me atraía de maneira irresistível, por não sei qual antiga afinidade que estimulava um vínculo perigoso e fascinante. Ele tinha as belas mãos do meu pai, mas as suas eram fortes e nobres. Com a mão ele me apontou meu vizinho e disse: Você não conhece Paolo? Ele não vem muito aqui, mora em outro lugar. Era um rapaz bonito, embora pouco alto.
Logo me dirigiu sua atenção e eu notei que ele tinha um sorriso simpático. A senhorita estuda, não é? Me perguntou. Em seguida perguntou se eu gostava do campo. Foi Juliano quem respondeu em meu lugar. Ela gosta sim, gosta de se levantar tarde e ir passear com o cachorro, de se sentar embaixo de uma árvore e ler. Voltar para casa, encontrar o almoço pronto e dormir no prado, colher ramos floridos, arruinando a plantação de amendoeiras, colocar as flores nos jarros, flores do campo, boninas. Também gosta de esganar os galos, despedaçar a lenha com as mãos, como fazem nas carvoarias. Tem horror ao porco cru, mas o assado ela come com grande apetite. Creio que gosta do campo, concluiu com uma risada áspera. Vovó o expulsou da mesa com uma toalhada. Por que, vovó? Tentei dissuadi-la sorrindo. Voltei-me para o meu vizinho e disse: É verdade. Rimos juntos e um bem-estar se espalhou pela sala. Paulo voltou muitas vezes porque logo se estabelecera entre nós uma simpatia sólida e vivaz. Fazia muito tempo que eu não convivia com pessoas da minha idade, exceto Giuliano. Paolo era inteligente, sincero. A mim bastava olhar seu rosto, seus cabelos desalinhados numa desordem juvenil, para me sentir alegre. Quando ele estava, eu ria com frequência e, em suma, me divertia. Não me recordo do que falávamos. Ele não tinha os mesmos interesses que eu. Creio que, em geral, me contava sobre sua vida no campo, mas sua presença conferia ao meu dia um sabor saudável e jovem. Assim que ele chegava, eu, passando entre as sombras pretas das tias, ia ao seu encontro com uma luz alegre nos olhos. Frequentemente nos deixavam sozinhos. Aquela vigilância contínua me aborrecia, porque expressava uma suspeita que não podia se referir, em absoluto, às relações que transcorriam entre mim e Paulo. Ele me olhava sorrindo, um pouco surpreso com meus modos desenvoltos. Eu sentia que, de início, ele estivera prestes a me julgar mal, e depois fora logo desarmado pela sinceridade da minha conduta. No entanto, eu sempre fora reservada até demais, em comparação com minhas contemporâneas. Mas ali, o hábito que eu tinha de revelar gostos pessoais, de expressar opiniões, parecia até uma desfaçatez. As mulheres traziam escondida qualquer paixão como se tratasse de uma culpa, e só ousavam manifestar as que sentiam por Deus e pelos seus filhos. De modo que, às vezes, derramando nestas toda a carga das outras, acontecia de exagerarem. Rezavam dramaticamente, sem pudor, envolviam com tanta força os filhos nos braços que os corpinhos pareciam sufocados no abraço materno. Paulo dizia que eu era diferente das outras moças. Você nunca costura, me explicava. Não prepara seu enxoval. Aqui, entre nossa gente, as moças preparam o enxoval desde que são meninas. Trabalham com paciência. Quando alguém vai encontrá-las, elas têm sempre as pernas cobertas por um grande lençol branco em que estão trabalhando. Você gosta dessas moças? Eu perguntava. E ele respondia: Sim. Caía entre nós um silêncio melindrado. Eu tinha vontade de chorar. Durante alguns dias interrompia os estudos e, mexendo penosamente minhas longas mãos, aprendia a fazer tricô. Em suma, tentava aderir a um modelo de mulher que não pudesse reservar surpresas, mas não conseguia. Previa que Paolo não voltaria mais. Ele, porém, voltava sempre e dizia: Conversar com você é como fazer uma excursão pela montanha. A cada curva da trilha se descobre uma paisagem nova. Com você, se fala de coisas diferentes daquelas das quais estamos habituados a tratar com as moças. Mas pouco depois se interrompia, arrependido de ter se deixado levar. Então me perguntava se eu gostava de crianças. Em casa, ninguém me falava dele, e eu percebia o perigo daquele silêncio. Tia Sofia, quando ele vinha, me chamava de sob a janela. Alessandra, Paulo está aqui. Muitas vezes, no impulso repentino, eu queria dizer: falem do assunto, vamos falar disso. O silêncio das parentas me prendia num acerco. Eu sentia que algo se estabelecia, ganhava forma, e me propunha a avaliar até que ponto esse domínio descortês sobre minha pessoa ousava avançar. Era um desafio entre mim e vovó, e mais ainda, entre mim e uma tradição humilhante.
Eu sabia que nenhuma moça do Abruzzo recebe frequentemente um rapaz se não for o noivo. Do contrário, nenhum outro iria querer desposá-la, e ela só restaria encontrar marido na cidade. Além disso, desejava polemizar sobre um costume bastante difundido entre os camponeses, ou seja, o de fazer os noivos se casarem assim que o pedido é feito e o dote é estabelecido. Depois da cerimônia, ela volta para a casa dos pais e o marido também retorna à sua vida em família. Às vezes se passam anos até que possam montar uma casa e viver juntos, já que o matrimônio acontece quando eles mal saíram da adolescência. Desse modo, porém, se ele cansado abandonar a esposa, a reputação dela não fica comprometida. No campus, se via uma ou outra moça acompanhada por um rapaz que pousava o braço em seus ombros. É o marido, me diziam. Amorosamente se davam as mãos, se beijavam à sombra de uma árvore, a esposa encostada contra o tronco, abraçada. É o marido, me asseguravam. Ao crepúsculo, na melancolia que precede a noite, deviam se separar, voltar cada um para a própria casa. As estrelas desapontavam, os grilos limavam o ar inebriante do verão e a coragem necessária ao afastamento. As mulheres acompanhavam o casal por um trecho o mais demoradamente possível, como se tentassem retê-lo. Paradas, viam os dois se distanciarem, saudando-os com a mão até que a sombra da noite os ocultava. Por que não podem ficar juntos? Eu perguntava. Ele ainda não tem dinheiro para comprar a cama para manter os filhos? Eu imaginava as moças encarando os homens, imobilizando-os numa acusação impiedosa. Eles prometiam: vai ser logo, resolverei logo, conseguirei esse dinheiro, nem que eu roube. E Adele dizia: se não existe a cama, existe a grama fresca do prado. À noite, já se tornara muito difícil ficar estudando. Parecia que no encontro direto com a natureza, toda a curiosidade se exauria, e no giro do sol já estivesse revelado o mistério que regula o universo. A verdade de cada religião estava no ar, assim como a poesia e também a música. O perfume da grama cortada me envolvia a cabeça. Paulo se anunciava com um leve assovio. Então eu fechava os livros, descia correndo a escada, entrava na sala de jantar e, num ímpeto, a saia preta girava ao meu redor. Eu sorria, dali a poucos dias iria completar 18 anos. Parecia-me estar representando um belo papel de protagonista. Desde quando Paulo vinha me encontrar, a vida se tornara mais fácil, a casa mais luminosa, meus parentes revelavam uma ternura insupeitada. Certo dia, a vovó quis que eu a acompanhasse a um aposento do térreo onde ninguém entrava, à exceção dela, e que em poucos tempos fora utilizado como capela. Entre, disse vovó, me impelindo pelos ombros e fechando imediatamente a porta atrás de nós. Era um grande cômodo mal iluminado, com paredes pintadas de violeta. Ao redor, armários escuros e imponentes os revestiam. Alguns eram de formato nobre, semelhante àqueles que se vêem nas sacristias. Eu tinha a sensação de ter penetrado no subterrâneo onde havia muito não se filtrava o ar ou luz. Armários e paredes, preto e violeta, se confundiam numa escuridão opressiva. Cá estamos, disse vovó com um timbre de satisfação. Seus olhos expressavam a alegria de ter me feito cair numa armadilha. A porta espessa não deixaria escapar nem mesmo um apelo desesperado de minha parte. A janela era protegida por uma grade. Fiz menção de dizer alguma coisa. Psiu! Impôs vovó, me fazendo atentar para os seus gestos. Afastou o avental e a sombra se sobressaltou ante o mágico fulgor das chaves. Ela as tateou, apalpou-as, escolheu uma e, depois de tirar a penca da cintura, aproximou a comprida chave reluzente da fechadura de um armário preto. Delicadamente, introduziu a chave no buraco, quase temerosa de que o armário se rebelasse contra aquela violência e se abatesse contra ela. Por fim, afastou as bandas da porta e a escuridão do aposento foi dissipada pela alvura da roupa de cama arrumada nas prateleiras. Vovó abriu os armários um após o outro, espiando ansiosamente a admiração em minha face. O lugar se vestia de uma brancura luminosa. Veja!
disse ela. Pegou-me pelo braço e quis que eu me aproximasse de um grande armário preto. Toque! Me incitava. Ela mesma guiou minha mão, acompanhando-a enquanto esta deslizava sobre os dorsos frescos dos lençóis. São muitos, dizia ela. Sabe quantos? Hesitou, avaliando minha capacidade de manter segredo, e depois disse: mais de 200. 216. Alguns são novos, intactos, ninguém nunca os desdobrou. Talvez você venha fazer isso, ou uma filha sua. Melhor que seja a filha de sua filha, acrescentou como se ilustrasse um sonho. Este me deslizou a mão por uma superfície de linho bordado. Este é o seu lençol de noiva. Tem a inicial A. Veio no dote de minha mãe, que se chamava Antonieta. Veja, é a letra A. A inicial era aprisionada entre ramos e frondes. No alto trazia um amor perfeito, como uma jovem que trouxesse uma flor na cabeça. Estes, disse ela, são os lençóis das crianças. Abraçou-me. Permanecemos paradas naquela brancura com perfume de espigueta, e eu era quase da altura de vovó. Ela me acariciava a fronte, recolhendo em sua grande mão todos os meus pensamentos. Parecia-me já não estar vestida de preto, não calçar sapatos pretos, não ter os cabelos presos numa trança. Dócil se apresentava a mim o sonho de todas as moças. Eu estava vestida de noiva e todos me sorriam. Como é bela! Diziam ao me ver passar. Depois eu me estendia sobre o lençol de linho bordado e Paolo ria comigo. Éramos jovens juntos. Estou tranquila, continuava a vovó. Já tenho pronta uma tumba que dá para esta casa. Do cemitério, estendido sobre o verde flanco da colina, se dominava o vilarejo como do alto do paraíso. Eu a verei. Você deve se levantar cedo, ser sempre a primeira. A casa dormem, os homens dormem, são preguiçosos. Esperam que o café lhes seja levado na cama. Nessa hora, você é realmente a patroa. Faz a ronda dos aposentos, dos corredores, desce a despensa, a adega, aqui embaixo, abre e fecha com as chaves. Leva-as sempre na cintura. Quando se deitar, ponha-as debaixo do travesseiro. Eu não conseguiria dormir se não sentisse as chaves debaixo do travesseiro. No dia em que eu morrer, você já está e já sabe onde encontrá-las. Desde aquela noite, vovó com mais frequência me manteve mais próxima. Queria ser compreendida só com um breve aceno, um olhar. De fato, eu a compreendia, e justamente aquela afinidade me consternava. Agora era preciso até mesmo me esconder para estudar. Se ouvisse os passos dela da escada, guardava os livros. Recorri a tio Rodolfo mais uma vez. Enquanto os dois discutiam, eu guardava sentada no gabinete como se esperasse ser indultada. Mas, ao voltar da conversa, o tio abrira os braços em sinal de resignação. Vovó respondera negativamente. Fui até a janela para não mostrar a ele os meus olhos cheios de lágrimas. Através de um tremor denso, eu via o verde vale fechado pela margela como um corpo estorvante, intransponível. Ainda farei tudo o que puder. Murmurava às minhas costas tio Rodolfo, se desculpando. Lamento ter pedido dinheiro para os livros, disse eu sem me virar. Vou te pagar tudo. Eu o feria, queria feri-lo. Houve outra conversa entre vovó e ele. Falaram longamente, fechados na sala. Eu soube depois que o tio não tratara só de mim, mas também de minha mãe e daquela Emília a quem ele tanto amara. Por fim, vovó entrara num acordo com o filho. Você diz que, depois desse diploma do liceu, ela terá terminado? Numa pausa, parecia ter calculado o tempo, os dias. Por fim decidira. Pois bem, que vá. Eu ia à Sumona acompanhada pela tia Sofia. Estávamos um tanto tristes, vestidas de preto, e todos nos olhavam. Sumona, recordo, era muito empoeirada, eu tinha sede o tempo todo. As moças que esperavam comigo a vez de ser arguidas usavam vestidos floridos, se penteavam, pintavam os lábios. Uma delas me perguntou se eu era uma noviça. Respondi que não, mas me parecia ser mentira. Eu estava tolhida naquele constrangimento que sempre sofro quando há muita gente, uma sensação de amor ilimitado por aqueles que me circundam,
o qual não consigo externar de modo nenhum. As provas não me pareciam difíceis. Nas escritas tentei ajudar meus colegas, sobretudo as moças. Eles aceitavam, mas depois me olhavam com desconfiança, se perguntando qual objetivo eu me propunha. Ninguém intuía a verdade. Eu desejava me sair mal em pelo menos uma prova. Talvez parassem de me olhar daquela maneira. Iriam se compadecer de mim, me confortar. Mas me saía sempre bem. Ao deixar a sala, me sentia envergonhada e acreditava que isso se devesse à minha alta estatura. No último dia, quando fui me informar sobre os resultados, tio Rodolfo me acompanhou. Nas ruas de Sulmona, a novidade de me ver sozinha com ele me fazia aprender a respiração. Caminhávamos afastados, sem nos fitarmos, e, quando nossos olhares se encontravam, nós os desviávamos imediatamente como se queimassem. Ele me apresentava a cidade, os edifícios. Eu falei de Paolo, contei até sobre Cláudio, sobre as cartas que recebia. Mas nenhum nem outro pareciam existir de verdade. Era como se eu os inventasse naquele momento. Fui aprovada com louvor. Enquanto lia as notas, alguns colegas me observavam e eu dava risada, com a impressão de que tudo aquilo era um presente, um crédito que estava sendo aberto para mim e que eu não merecia. Tio Rodolfo me deu o braço e, quando saí, todos me cumprimentaram. Lá fora havia um sol forte, as pedras cintilavam. Eu tinha em mim uma alegria incontível, ria por qualquer coisa, e me parecia vislumbrar a toda parte uma excitação insólita, provocada talvez pela minha presença. Tio Rodolfo me observava enquanto eu ria, enquanto eu caminhava, enquanto eu me movia. Por isso me parecia rir, caminhar e me mover com mais gosto. Bebemos um vermute e, não habituada, aquele pouco álcool incrementou minha despreocupada euforia. Estou velha, eu falava. Daqui a alguns meses irei para a universidade. Veias, veias, membros, cabelos, nada bastava para me conter e para conter minha juventude. Velha, repetia. No rádio, anunciaram que convinha escutar uma transmissão às 5 da tarde. Previ que todos os parentes viriam à nossa casa para escutá-la, e talvez por causa daquele vermute comecei a rir deles como jamais fizera. Não tenho nem vontade de vê-los, dizia. Vontade nenhuma. Então tio Rodolfo me propôs almoçarmos em Sulmona e voltarmos no trem das 6. Preciso abrir espaço para esta lembrança em meio às outras. É muito importante. Durante os anos que se seguiram, quando eu vivia com Francesco e mesmo agora, muitas vezes esta lembrança atravessava minha mente, como um trem com todas as luzes acesas atravessa o campo escuro e depois desaparece. Tio Rodolfo me guiava pelo braço, e como havia sido desde o primeiro dia, no funeral de minha mãe, eu me confiava de bom grado a ele. Escolheu uma pequena tratória, com uma pérgola transparente de folhas de glicínias. Sob aquele teto verde, parecíamos pálidos, mas de uma palidez saudável, cândida, semelhante à das crianças. A taberneria veio ao nosso encontro, sorrindo, com um misto de afeto e cumplicidade. Não fiquei constrangida, embora fosse a primeira vez que ia comer fora com um homem. A mulher nos observava e talvez se perguntasse se eu era amante do homem que me acompanhava ou sua filha, mas o julgamento dela não me interessava. Eu o lançava contra o tio Rodolfo, assim como me apoiava nele quando caminhávamos juntos, de braço dado. O sol passava entre os desenhos móveis das folhas e a toalha parecia água em movimento. Peguei o pão a fim de parti-lo em pedaços e percebi que minhas mãos, em geral, tão fortes, estavam fracas, débeis. Parta-o você, disse ao tio. Eu não consigo. Parecia impossível que um homem de 46 anos ainda pudesse ser tão jovem. Fazia muito tempo que eu não me sentia alegre assim, desde quando eu ia com minha mãe roubar as flores dos gradis dos jardins. Eu ria, ele me observava rir, me mostrava gulosa, e ele se divertia ao me ver comer. Pedia para mim pratos raros, saborosos, se irritava por não os encontrar, se desculpava. Eu o deixava se desculpar. Servia devagar o vinho na taça, de uma garrafa empoeirada. Depois parou inseguro. Será que vai te fazer mal?
À distância de anos, recordo ainda a ternura que havia em seu olhar enquanto ele dizia essas palavras. Mostrava uma consciência tão atenta da fragilidade de uma mulher e, ao mesmo tempo, uma preocupação tão viva com meu bem-estar e a minha felicidade, que eu quis experimentar mais um pouco do meu poder. Não creio, respondi e tomei um gole demorado. Em seguida disse: Quero fumar. Ele remexeu nos bolsos, envergonhado por não me fornecer cigarros finos. Comecei a fumar desajeitadamente, soprando a fumaça para longe. Talvez me faça mal, pensei, invadida por uma leve tontura. Mas não me sentia tranquila porque ele estava ali, iria me carregar nos braços, me levaria embora, pensaria em tudo e eu poderia me abandonar à minha fragilidade, ao meu mal-estar. Recuperaria os sentidos no leito aconchegante de cortinas brancas. No quarto veria flores claras e ele ajoelhado junto ao meu leito, devotado e feliz. Sim, eu poderia até desmaiar se quisesse. Nunca mais a implacável vida cotidiana de meu esse privilégio. Emília não tinha medo quando vinha ao seu encontro, certo? Quem te disse isso? Perguntou ele surpreso. Acha ruim que eu saiba? Não, você não. Pelo contrário, muitas vezes estive prestes a te falar dela. Depois pensava que não eram coisas adequadas à sua idade. Mas você é muito mais velha do que os anos que tem. Se fala com você como se fala com uma mulher feita. E essa sua maturidade me enternece, me dá uma pena. Segurou minha mão, cobriu-a com a dele. Minha mão estava ali, refugiada, protegida. Ainda hoje, se fecho os olhos, recordo aquele episódio. Revejo uma luz verde de verão e minha mão é uma inocente mão de menina. Emília já morreu, não é? Muitos anos atrás. Você era recém-nascida. Morreu em Cesena, para onde ele havia sido transferido. Foi transferido em poucos dias. Calou-se por um momento e então recomeçou com ironia amarga. Talvez a vovó não tenha te dito. Não foi ela que me falou disso. Ah, bom, pois é. Em suma, a vovó teve uma parte nessa história na época. Desde então, já não somos os mesmos de antes. Ou pelo menos eu não sou mais o mesmo. A vovó não pode mudar. E Emília está morta. Ela era bonita? Perguntei baixinho. Ele tirou uma fotografia da carteira. Não era bonita, me pareceu. Tinha um rosto redondo, um véu branco sobre o peito, mechas pesadas de cabelos louros na fronte. Parecia envelhecida. Tinha 24 anos. No ano seguinte partiu. Você tem cabelos claros como o dela. São os cabelos de minha mãe, eu disse. É, de Eleonora eu me lembro muito pouco. Era uma mulher extraordinária. Como você? Sugeriu ele, sorrindo. Ah, não, respondi vivamente, e comecei a falar dela com fervor. De repente, chamada pelas minhas palavras, minha mãe entrou e olhou ao redor espantada. Estava verde sobre o branco sério das mãos, seu rosto era uma folha tenra. Vaporosa, rápida, se aproximou de nós enquanto eu falava de seu jeito de andar. E o dia se envadecia dela. Tio Rodolfo a olhava fascinado. Eu estava feliz. Sobre a mesa havia um maço de flores do campo, com alguns ramos de erva cidreira. Vou levá-las comigo na bolsa. Cumprimentei afetuosamente a mulher gorda que nos sorria. Voltaremos, disse eu. Tio Rodolfo me olhou, depois repetiu comovido. Voltaremos. Saímos para a Avenida Poeirenta. Há muita poeira em Suloma. Ele me deu o braço e começamos a caminhar. O tio deveria ter me levado embora naquele dia, tudo teria sido diferente. Eu era uma mulher frágil, e as mulheres se apoiam nos homens como ele, alto e forte. Não consigo perdoá-lo por não ter feito isso. Meu pensamento se enraivece contra ele. Queria que ele lesse estas páginas. Mas por que você não fez isso? Dou-lhe socos no peito. Por que não me levou embora? Em vez disso, ele perguntou: Vamos ouvir o rádio? E eu respondi sorrindo: Sim, vamos. Caminhávamos em silêncio, expressando nossa alegria nos passos audazes, lépidos. Eu sorria, ainda acreditava me apoiar nele, e na verdade a cada passo me afastava daquele dia feliz, da lenda de minha mãe, e me tornava Alessandra, totalmente Alessandra.
Cada passo me conduzia de maneira inexorável para Francesco, para Tommaso, para minha vida solitária. O rádio informou que havia estourado a guerra.